Olá, eu sou Raquel Mata, sou técnica superior de reabilitação psicomotora e hoje venho falar-vos sobre diagnóstico e avaliação nas perturbações do espectro de autismo. Quando falamos em diagnóstico das perturbações do espectro de autismo, referimos a um diagnóstico clínico complexo, que depende de um julgamento clínico informado. Este processo de avaliação é feito em conjunto com a família e com o contexto socioeducativo e é baseado em entrevistas clínicas, na avaliação do desenvolvimento e do comportamento do indivíduo. Neste diagnóstico não existem quaisquer exames laboratoriais que permitam o diagnóstico de autismo. De facto, na maioria das perturbações do espectro do autismo, não se observam alterações nos exames complementares de diagnóstico. Nos casos em que são encontradas alterações nestes exames, estas geralmente não são específicas ou estão relacionadas com comorbilidades. Quando a origem do autismo está numa causa médica identificada, como por exemplo cromossomopatias ou doenças metabólicas, isso corresponde no máximo a 20% dos casos. Como foi referido anteriormente, o diagnóstico das perturbações do espectro do autismo continua a ser realizado através da avaliação direta do comportamento do indivíduo, segundo determinados critérios clínicos presentes nos sistemas de classificação internacional, como o ICD-10, da Organização Nacional de Saúde, e o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. Quando são verificados, de acordo com os critérios de diagnóstico, déficits nas áreas do comportamento, comunicação e interação, é importante que haja uma avaliação clínica e meticulosa do indivíduo. A avaliação deve ser feita por uma equipa multidisciplinar, tendo em conta a história do desenvolvimento, a avaliação psicológica e do contexto familiar e escolar. A avaliação clínica deve ser, aliás, complementada através da aplicação de instrumentos de avaliação uniformizados e aferidos para a população em causa. Estes instrumentos podem servir para complementar ou validar o diagnóstico da perturbação do espectro do autismo. Talvez, ainda mais importante, podem servir para caracterizar e traçar um perfil de competências do indivíduo, para que se possam delinear objetivos e estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. Outro desenvolvimento significativo e altamente benéfico na avaliação do autismo é a existência de instrumentos para auxiliar no reconhecimento e identificação precoces das crianças com autismo, permitindo um diagnóstico mais atempado, dando assim início a uma intervenção precoce que possibilita desenvolver o potencial da criança, aproveitando uma fase tão crucial no seu desenvolvimento, que são os primeiros anos de vida. Os instrumentos de avaliação de diagnóstico das perturbações do espectro do autismo mais utilizados são a Autism Diagnostic Observation Schedule, A-DOS. Esta é assim considerada atualmente a melhor escala de avaliação e diagnóstico para as várias idades, independentemente do nível funcional e de linguagem. Trata-se de uma avaliação interativa com base na observação semi-estruturada que se aplica desde os 15 meses de idade até a idade adulta. Conjuntamente com esta observação, existe a Autism Diagnostic Interview Revised, ADR, que é uma entrevista estruturada desenvolvida como ferramenta de investigação para utilização com os pais ou prestadores de cuidados. Esta avalia pormenorizadamente as áreas da tríade, dando particular atenção às perguntas em aberto e à procura de informações que não influenciam as respostas obtidas. A par da observação dos comportamentos que fazem parte da tríade do autismo, é ainda necessário complementar com uma avaliação cognitiva e/ou do desenvolvimento, por exemplo, através das escalas de desenvolvimento de Ruth-Griffiths e das escalas de inteligência de Wechsler, nas suas versões para crianças e adulto. O nível de funcionamento intelectual está associado com a gravidade dos sintomas e com a capacidade para adquirir competências. Os principais objetivos da avaliação intelectual incluem a construção de um perfil de competências, determinando assim as áreas fortes e fracas, o estabelecimento dos estilos de aprendizagem, facilitando desta forma o planeamento educacional, a sugestão de prognósticos e determinação da elegibilidade para certos serviços disponíveis na comunidade. Ao medir a inteligência, é também necessário avaliar o comportamento adaptativo, ou seja, é necessário avaliar se a criança, jovem ou adulto tem capacidade de cuidar de si próprio e de funcionar de forma independente nos seus ambientes habituais.
Esta avaliação permite igualmente definir e estabelecer metas apropriadas ao plano de intervenção. Para este efeito, é habitualmente utilizado a Vinland, Escala de Comportamento Adaptativo. Poderá ser ainda necessário incluir outros instrumentos de avaliação que nos auxiliem no diagnóstico de perturbações comórbidas à perturbação do espectro do autismo, conduzindo a uma avaliação completa das dificuldades da criança ou adulto. A avaliação de despiste de uma perturbação do espectro do autismo, quando há suspeita de características e dificuldades associadas a esta perturbação, mais do que clarificar o diagnóstico, deverá permitir a recolha de informação para a determinação do perfil de competências e dificuldades do indivíduo, das áreas de intervenção e suas prioridades, bem como a seleção das estratégias terapêuticas adequadas à promoção do bem-estar e ajustamento psicológico, emocional, social, adaptativo e educativo ou profissional do indivíduo.